E aí, moçada, sétimo ano, tranquilo? Beleza? Então tá, vamos começar. A gente está dando sequência aqui, né, aos PETs, a esse material do governo aí sobre história. Então, a aula de história hoje é uma sequência ainda da Idade Moderna e suas especificidades. Lembra que na aula passada a gente falava já sobre isso. Mas que especificidade vamos ver hoje? O que de específico? A gente falou na aula passada, nós falamos sobre mercantilismo, sobre algumas práticas mercantilistas, e a gente vai aprofundar um pouco mais agora isso, para entender um processo chamado de colonialismo, em onde foi aplicado muitas práticas mercantilistas. Que é isso, professor? Que tanto de palavra atrapalhada aí? Mercantilismo, especificidades, colonialismo, a gente vai falar em pacto colonial, balança comercial deficitária, superavitária. São palavras que a gente talvez não use tanto no nosso cotidiano, no dia a dia nosso, mas que fazem parte da nossa vida econômica até hoje. E quando começa essa prática? Estamos falando aí de início da Idade Moderna, nós temos aí uma necessidade da Europa, uma necessidade muito grande de enriquecer, né? Os reis queriam ficar mais fortes, o Estado mais forte. E havia uma coisa chamada metalismo, que era uma prática assim, olha, quanto mais metal precioso o meu país tiver, mais forte esse país vai ser. Era uma coisa muito lógica naquela época em que estava começando o comércio, em que o ouro era uma moeda, e essa moeda traduzia a riqueza de um país. Hoje não é bem isso. Hoje o que faz um país ser mais rico, mais importante, é a quantidade de serviços e produtos em que ela produz, é a sua capacidade de produção e de venda, é ter uma balança comercial legal, mas não tem tanta essa preocupação com o metalismo, de acumular metais preciosos. Mas naquela época era. E aí era muito importante que como que ele acumulava metais preciosos? Ou garimpando, mas a Europa não era um lugar de muitos metais preciosos, ou vendendo muitos produtos para poder adquirir esses metais preciosos. Então daí que entra aquela noção de balança comercial que nós vimos na semana passada. Balança comercial é uma balança do comércio. Então, se a gente for ver aqui no próprio material da PET, que uma das primeiras atividades dessa semana é para você preencher um quadro aqui falando de países que fazem comércio com o Brasil. Então, tem uma lista de países dos quais nós compramos algumas coisas. Então, o Brasil compra muita coisa de muita gente. E existe uma outra lista de países que compram coisas do Brasil, ou seja, países que são nossos clientes, que nós vendemos para eles. Muitas vezes são os mesmos países, mas com produtos diferentes. Às vezes nós compramos algumas coisas de Israel e também vendemos para Israel, mas vendemos outras coisas. Às vezes nós compramos e vendemos para os Estados Unidos. Vendemos um tipo de produto e compramos outro. Às vezes são países totalmente diferentes. Vendemos café para países totalmente diferentes. Compramos máquinas, equipamentos de outros países. Muito bem, essa balança aí entre compras e vendas, importações e exportações, quando o mercado é para fora do país, a gente chama toda compra de importação. Nós estamos importando algumas coisas. E a venda nós chamamos de exportação. Estamos vendendo, então estamos exportando algumas coisas. O equilíbrio é bom que você tenha, na verdade, mais vendas. Quanto mais você vende, mais entra dinheiro. Quanto mais você compra, mais sai dinheiro. A Europa, para poder ter bastante metais, ela precisava ou vender muito, ou conseguir esses metais de alguma forma. E aí entra uma segunda parte, que é o colonialismo e essa balança comercial. Uma outra forma que a Europa viu de adquirir riqueza foi conquistar novos territórios. O que é o colonialismo? Uma colônia é um lugar que foi invadido por outro, aquele país que invadiu é chamado de metrópole e aquele que foi invadido é chamado de colônia. Claro que já haviam pessoas, tá? Mas na cabeça dos europeus, pronto, eu cheguei, agora isso aqui é meu, eu vou dominar esse povo, eu vou tomar conta disso daqui e eu vou colonizar, isso aqui vai se tornar uma colônia minha. Por exemplo, o Brasil se tornou uma colônia de Portugal. Grande parte da América do Norte se tornou colônia, ou se tornaram colônias da Inglaterra.
Alguns territórios aqui da América do Sul, alguns da América Central, se tornaram territórios da Espanha. Por quê? Esses territórios passam a ser agora colônias de outros países. Porque Portugal invadiu o Brasil, então colonizou o Brasil. A Espanha invadiu algumas áreas aqui da América do Sul e algumas da América Central. Esses lugares se tornaram colônias. E a Inglaterra colonizou onde hoje são os Estados Unidos. A França colonizou uma parte, onde hoje é o Canadá. Enfim, esse é o processo de colonização. Como é que funcionava esse processo? Chega ou faz comércio, ou mata aquela população, ou vai povoando, ou vai explorando, mas de uma forma ou de outra vai adquirindo riquezas, vai retirando riquezas daquele lugar. Algumas vezes é feito comércio. No caso do Brasil, por exemplo, havia uma coisa chamada pacto colonial. O que é um pacto colonial? É um acordo. Mas um acordo, quando é feito entre o que manda e o que é mandado, é lógico que todas as vantagens vão para quem manda. Então, no pacto colonial, a metrópole é que dá as regras para a colônia. Então, no nosso pacto, no pacto que o Brasil teve que fazer com Portugal, dizia o seguinte: Portugal pode vender para quem quiser, mas o Brasil só podia vender para Portugal. Portugal poderia comprar de quem quisesse, mas o Brasil só poderia comprar de Portugal. Ou seja, para os países colonizados, as colônias só podiam fazer comércio com as suas metrópoles. Então o Brasil não poderia vender seus produtos para a Espanha ou para a Inglaterra, só poderia vender para Portugal. Quando fosse comprar alguma coisa, não poderia comprar nem escravos diretamente de navios que viessem da África com prisioneiros, não, tinha que comprar de Portugal. Claro que isso dava muito lucro para Portugal, porque Portugal fazia uma coisa chamada de comércio triangular, né? Ele compra mais barato e vende mais caro para a sua colônia. Ele compra barato da sua colônia e vende mais caro para os outros. Isso dá uma balança comercial favorável. Ou seja, Portugal começa a ter muito mais dinheiro entrando, a ter muito mais exportações, mesmo que o volume de produtos não fosse maior, mas o lucro que ele tinha nas vendas era sempre muito grande, porque ele vendia para o Brasil, e o Brasil não podia comprar de mais nenhum. Então, que preço que ele tinha que pagar? O preço que Portugal quisesse. Ah, Brasil, eu não quero comprar de você não, Portugal, você está vendendo muito caro. Você só pode comprar de mim, é do preço que eu quiser. Ah, agora eu vou comprar, sei lá, teve uma época lá que é açúcar. O Portugal falou, vou comprar açúcar seu, Brasil, eu vou pagar pouquinho, vou pagar tantas moedas. Não vou vender açúcar para você não, Portugal, você está pagando muito barato. Porque eu falo, olha, no acordo, você só pode vender para mim, para Portugal. Então, se você só pode vender para Portugal, vai vender pelo preço que a gente quiser pagar. Então, sempre dava prejuízo para as colônias e sempre dava lucro para as metrópoles. Então, isso é o pacto colonial, isso é uma forma de mercantilismo aí adotado no colonialismo, na colonização de alguns países. E a outra coisa é o metalismo, que, claro, aqui também eles levaram todo o ouro, pedras preciosas, todos os metais que foram encontrados nas colônias foram levados para a Europa. Então, pronto, esses conceitos aí é quase que um aprofundamento daquela aula passada, que já falava de balança comercial, e aí vai aparecer as palavras superavitário e deficitário. Gente, é a mesma coisa de dar lucro e dar prejuízo. Então, uma balança comercial favorável, ela é superavitária. O que é superavitária? Ela dá lucro, pensa em super. Então, ela está super, então ela está muito mais pesada para o lado de ganhar dinheiro. Então ela é superavitária. Ou é um país rico que está vendendo muito, está entrando muito dinheiro, então é superavitário. Déficit, pensa em deficitário, em deficiência, em perda, em prejuízo. Então, quando um país, no caso as colônias, por exemplo, que estavam perdendo dinheiro, perdendo metais preciosos, perdendo seus produtos, ela estava declinando, ela estava em déficit. Então lembra, superavitário, lucro, balança comercial boa, favorável. Déficit, declínio, está caindo. Então, balança comercial desfavorável. Esse país está mal, está deficitário. Esse país está bem, está superavitário. Eram esses conceitos. Pacto colonial é um acordo entre metrópole e colônias. Metalismo, a prática de acumular metais. Colonialismo, a prática de invadir territórios e tirar todas as riquezas. Déficit e superávit seria prejuízo ou lucro na balança comercial. Era isso, valeu, beijão para todo mundo, fiquem com Deus.